Qual foi o maior erro de Golias? Eis a questão. E você, sabe me dizer? Qual foi o maior erro de Golias? Pois é. Eis aí o X da questão. Sabe me dizer? Para analisar bem. Se porventura você estiver no conforto de sua casa aí, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta e sacerdote Samuel, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Quando você vai ver ali, bem mais embaixo, não é no começo não, bem mais embaixo. Quando você for ler que os filisteus ordenaram batalha contra os israelitas, e os israelitas se ajuntaram no monte, igual eu estou aqui agora, ordenaram batalha contra os filisteus, ordenaram batalha contra os israelitas no monte da banda de Além, junto com o seu adversário oposto da banda de Aquém. Assim está escrito na Bíblia Sagrada. E começaram aquele alvoroço, começaram aquela gritaria. E engraçado que nenhum saía do seu território. Os filisteus começaram com aquela gritaria, os israelitas também naquela gritaria toda, e um alvoroçando o outro. Igual cachorro. Sabe cachorro? Quando tá alvoroçando o outro, do lado da grade de um contra o outro. Então, um rosa de um lado, outro rosa do outro, e fica naquela situação cômica. Então, é a mesma coisa. Aí, o que é que nos acontece? Fica aquela situação toda. Nenhum entrava no vale para combater com o outro. E, da mesma forma, o outro também não descia do vale. Até que, de repente, me sai do arraial dos filisteus, daquela outra banda, do monte, segundo nos relata a Bíblia Sagrada, um gigante guerreiro, meu amigo. Um gigante guerreiro, que eu fui pesquisar a real altura desse gigante guerreiro, que há uns tempos atrás, eu já vi até alguns mestres, as quais eu tenho grande admiração, que chegaram a dizer que ele tinha aproximadamente 2,92 metros de altura. E eu até nas minhas pregações e até nos meus estudos bíblicos que eu já fiz, eu andei até enunciando para alguns irmãos da igreja, cheguei até a ousar em dizer que Golias tinha aproximadamente 3,20 metros de altura, tá? Mas buscando com atualizações, buscando com exatidão e com bastante esmero nos dias atuais, e buscando com bastante afinco, eu descobri que Golias tinha aproximadamente, não sei, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas eu busquei com mais exatidão, tá? Diz que Golias tinha seus, mais ou menos, seus 4 metros de altura. E não é de se admirar, e não é de se enganar, e não é de se levar por deixar de se enganar de forma alguma, até porque antigamente havia gigantes na terra naquela época, né? Havia homens de grande estatura naquela época, e não é de se admirar disso. E esses homens eram acolhidos e eram honrados, e alguns eram até escravizados, e eram dominados, e eram forçados a serem, como é que eu posso vos dizer,
e eram conclamados e eram honrados literalmente mesmo, no literal da palavra. E eram honrados e até alguns eram forçados a serem guerreiros daquelas nações, a serem pessoas, né, já que eram pessoas de grande estatura, já que eram pessoas de grande força, eram pessoas que eram pessoas capazes de exercerem grande domínio sobre aquele exército. Em outras palavras, para ser bem mais preciso, eram pessoas que exerciam uma força sobre-humana, eram pessoas benquistas pela sociedade da época, e em outras palavras, já que tinham uma grande força, e já que tinham, né, um grande prestígio pela sociedade da época, eram homens valentes e eram treinados desde sua mocidade para justamente combaterem contra o exército adversário e defenderem a causa da sua nação e dos seus compatriotas. Em outras palavras, com Golias não foi diferente, visto que naquela época, naquele tempo, ele foi ali alvejado e glorificado pelos filisteus. Golias era natural de Gate, era, segundo nos diz o relato bíblico, e segundo eu fiquei sabendo também, até no livro sagrado dos muçulmanos, ele é tratado não como Golias, mas ele é retratado como Jalut, né? Na nossa Bíblia Sagrada, nós temos o nome dele como Golias. Já no Corão, né, os muçulmanos tratam ele como Jalut, né? Mas vamos falar aqui da nossa Bíblia, do nosso livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Golias então era natural de Gate, né? Ele era um filisteu natural de Gate. A Bíblia Sagrada não traz a menção da idade dele, mas ele já era um adulto. E precisamente ele era um homem já de uma idade, digamos assim, de uma boa idade, de uma tenra idade, e ele era, digamos assim, a Bíblia Sagrada nos informa que ele era já muito bem experimentado em guerras, em batalhas, e ele nunca tinha perdido uma sequer batalha, uma só guerra. Ele era bem experimentado em batalhas, guerras desde sua mocidade, desde sua meninice. Segundo diz a Bíblia Sagrada, ele não tinha perdido uma só batalha, uma só guerra, desde criança. Ele já era experimentado em guerras e batalhas. E imagina só o que era enfrentar um gigante desse. Imagina só o que era batalhar com uma pessoa dessa estatura, de quase 4 metros de altura, e que trazia sobre seu corpo, sobre o seu peito, uma couraça de escamas de bronze que pesava aproximadamente 60 quilos. O eixo de sua lança pesava aproximadamente 6 quilos. Só o peso da lâmina da sua lança pesava aproximadamente 6 quilos. Fora a sua lança. Fora, né, o eixo de sua lança. Fora a sua lança. Tá? Imagina só a lâmina, que pesava 6 quilos. Então imagina só o escudo, fora a sua espada, o capacete, tá entendendo? As escamas que protegiam seus pés. Então era um homem que estava preparado mesmo para a batalha e para a guerra. Nenhum, irmãos, o meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, nenhum israelita, nem tampouco, né, o tal do rei Saul, a quem eu tenho uma birra até hoje, e eu não entendo Saul até os dias de hoje. Eu tenho um vídeo atrás aí que eu falo sobre Saul, eu não entendi Saul, tá aí o vídeo atrás aí, depois você entra no nosso canal e você dá uma olhadinha aí, que eu tenho um vídeo, e esse vídeo eu faço até na rua daqui de baixo aqui, eu tô sobre o monte, né, estou fazendo esse vídeo aqui em cima de um monte aqui, sobre o sol escaldante, mas o sol não me atrapalha nem um cadinho, né, porque eu sou cria do sol, eu sou um sujeito do fogo, digamos assim, né, trabalhando de sol a sol, né, então esse solzinho aqui não atrapalha a gente não, esse sol aqui é só um pequeno mormaço para nós. Trabalhando de sol a sol, gente, a vida inteira, isso aqui não espanta a gente, isso aqui não atrapalha a gente não. Então, em outras palavras, o que nos acontece? Imagina só o que era então travar batalha contra um gigante desse. E nem Saul, minha gente, queria travar batalha contra o gigante Golias. Nem Saul. Ele tremia de medo.
Imagina Saul, que nem do palácio dele queria sair. Dia após dia ele só ia para a batalha lá, só para o monte que estava lá acampado os israelitas, só para ver como é que estava a situação, só para ver quem era o valente que iria sair contra o gigante Golias. Porque ninguém queria sair para batalhar contra o gigante. Ninguém era valente o suficiente para meter as caras contra Golias. Mas, Juscelino, é o seguinte, qual foi o erro de Golias? Qual foi o erro de Golias? Eu vou te falar qual foi o erro de Golias. Você sabe qual foi o erro de Golias? É afrontar Deus. O erro de Golias não foi ter batalhado contra Davi. O erro de Golias não foi ter escolhido a armadura dele. O erro de Golias não foi ter escolhido Israel para lutar. Não. O erro de Golias não foi ter, conclamado batalha contra Israel. Esse não foi o erro. Tá entendendo essa ação? Golias poderia sim ter uma batalha justa contra Israel. Amém. Ia ser bonita a batalha. Até eu queria estar lá. É sério. Na moral mesmo. E se existisse máquina do tempo, eu sou um cara, tem hora que eu sou meio doido. Tem hora que eu viajo demais. Tá? Eu tenho meu filho lá, às vezes eu converso com meu filho. Meu filho tem hora que viaja comigo na maionese, tem hora que a gente conversa uns negócios, uns assuntos lá que... Mas é maneiro. Tem hora que a gente conversa uns assuntos lá que sem pé sem cabeça, mas tem uns pezinhos na verdade que tem hora que a gente viaja junto. Mas é maneiro, a gente tem umas conversas assim. Tá o pai, tá o filho, né? Você já viu, né? Mas, sinceramente, se tivesse uma maneira de voltar ao tempo, eu queria voltar ao tempo só para assistir essa batalha, gente. Porque foi uma batalha maneira, foi um troço épico. Foi joia, foi maneiro. Agora você imagina só que situação, imagina só o gigante Golias. Qual foi o erro dele? Ter afrontado Deus, gente. Olha, você pode ter uma luta justa com alguém, você pode ter uma batalha justa com uma situação, você pode batalhar suas lutas, você pode enfrentar suas tribulações, você pode, enfrentar a vida como ela é, tá entendendo? Você pode ter suas tribulações, você pode ter suas lutas, você pode ter tudo, você pode enfrentar tudo na vida. Ótimo, ok. Mas não afronta Deus, não. Mas, Juscelino, como que o gigante Golias afrontou a Deus? Em momento algum, Juscelino, eu vejo Golias afrontando a Deus. Já li o capítulo todo 1000 vezes. Jamais Golias afronta a Deus. É só ler com atenção. Olha só o que Davi falou justamente para aqueles irmãos que estavam lá, nas fileiras de Israel. Quem é esse incircunciso que ousa e que ousou afrontar os exércitos do Deus vivo? Em outras palavras, para quem sabe ler um pinga letra, se afronta os exércitos do Deus vivo, afronta diretamente a Deus. Em outras palavras, se te afronta, está afrontando a Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que aquele que insulta o pobre, insulta aquele que o criou. Aquele que te insulta, insulta aquele que te criou. Aquele que me insulta, insulta aquele que me criou. Aquele que te insulta, insulta aquele que te criou. Aquele que te afronta, afronta aquele que te criou. Aquele que me afronta, afronta aquele que me criou. Aquele meu amigo, aquele minha amiga, aquele meu irmão, aquele minha irmã que nos insulta, que nos afronta, aquele que nos inveja, aquele que nos tenta matar, que tenta puxar nosso tapete, aquele que tenta contra a gente, intenta contra o próprio Deus. Você está entendendo a situação? A verdade é essa. O erro de Golias foi isso. Que é afrontar os exércitos do Deus vivo. Afrontou diretamente a Deus. Você está entendendo a situação? Porque eu entendo uma coisa, depois que Deus nos chamou para a vida eterna, depois que Deus nos chamou para fazer essa obra, essa missão, tá entendendo? Deus não chamou qualquer um não. E outra coisa, é Deus que nos chamou. E outra coisa, eu entendo uma coisa, Deus não chamou qualquer um. E outra coisa, não foi qualquer um que nos chamou também não. Foi o nosso tremendo e maravilhoso Deus que está nos céus. O único e verdadeiro Deus, o único que existe, aquele que faz e acontece. Tem muita gente que fala assim, eu fui chamado por um Deus. Você não foi chamado por um Deus não, meu filho. Você foi chamado pelo Deus dos exércitos. Pelo Criador de todas as coisas. Por aquele que é, sempre foi e sempre será. Tá entendendo? Eu costumo dizer uma coisa que dá um nó na cabeça de muita gente. Deus nunca existiu. Deus é, sempre foi e sempre será. Porque eu volto a repetir e eu adoro falar isso. A existência cabe a nós mortais. Que hoje nós estamos vivos, mas amanhã a gente não sabe se a gente vai estar de pé.
a existência. Mas Deus, que não existe, por que Deus não existe? Porque Deus sempre foi e sempre será. Ele é, ele sempre foi e sempre será. Ele sempre foi, ele sempre é e sempre será. A Bíblia Sagrada nos fala que ele é o Pai da eternidade. Gente, antes que houvesse eternidade, Deus já existe. Gente, eu não sei nem como pronunciar a palavra certa. Meu Deus do céu, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Tá vendo como é que a gente enrola as palavras? Porque Deus, ele é lindo, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele é sempre eterno. Antes que houvesse eternidade, antes que houvesse dia, ele já era. Está em Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Gente, ainda antes que houvesse dia, Deus já era. Tá entendendo? Isso é tremendo. Antes que houvesse dia, Deus já estava já no universo. Deus já estava aí, ó, há muito tempo. Ainda antes que houvesse eternidade, Deus já estava aí há muito tempo. Ainda antes que houvesse Golias, ainda antes que houvesse exércitos, ainda antes que houvesse luta, tribulação, eternidade, trevas, luz, amor, ódio, mentira, hipocrisia, crente fanático, crente religioso, ateísmo, monoteísmo, politeísmo, ainda antes que houvesse pecado, luz, santidade, ainda antes, bem antes que houvesse tudo isso, Deus já estava aí há muito tempo. Há muito tempo. E às vezes você fica com uma lutinha boba e às vezes você fica com uma lutinha boba, tribulaçãozinha boba, esquentando a cabeça com pouca coisa. Rapaz, levanta sua cabeça, rapaz, erga-te, rapaz, em nome de Jesus Cristo, rapaz. Erga-te em nome de Jesus Cristo, rapaz. Vai nessa sua força, rapaz, em nome de Jesus Cristo, que você vai vencer essa luta, rapaz. Quantas e quantas lutas eu já venci nessa terra, rapaz? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nome do nosso Deus, pelo Senhor dos Exércitos, eu consegui vencer. O pior erro, o erro de Golias, sabe qual foi? Sabe qual foi o erro de Golias? Ter afrontado o exército do Deus vivo. Ter afrontado justamente o exército daquele que sempre foi, sempre é e sempre será. Tá entendendo a situação? Isso é tremendo demais. Aqui que Deus fez? Deus pega o menor da casa de Jessé. Um rapazinho pequeno que não era nada e nem ninguém. Não tinha beleza nem formosura, ruivo de gentil aspecto, um menino, só um menino, se eu não me engano tinha o quê? 17 anos, eu acho. O Golias dá de cara com ele lá no Vale de Elá, despreza ele, amaldiçoa ele pelos seus deuses, e ainda fala, você tá achando que eu sou algum cachorro para você me ver com paus? Que Davi trazia um cajado de pastor. Tá entendendo a situação? E quem era Davi? Era o filho mais desprezado do seu pai Jessé e de sua mãe Naás. Você está entendendo a situação? Que na hora que Samuel foi ungir os filhos de Jessé, Jessé tá lá de boca fechada lá, ó, com cara de mula, com cara de anta lá, olhando pra cara de Samuel. Doido, doidinho, doidão, tá entendendo? Para que Samuel ungisse um de seus filhos com diploma, com anel de formatura, com faculdade, com universidade, com pós-graduação, com mestrado, com tudo. Mas faltava o menor da casa, daquele que não tinha nada disso, que não tinha parecendo nem formosura nem nada. Tá entendendo essa ação? E no lugar desse aqui, igual você vê aqui, ó lá. Aí, ó. Tá vendo esse aqui, ó? O que é esse aqui, minha gente? Aí, ó. Tá vendo? Tá dando pra enxergar aí? Tá vendo cavalo? Olha lá. Boi lá na frente. Olha lá. Cavalo. Isso aqui é um pasto, olha lá, uma fazenda lá embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Montanhas. O sol. Tá vendo? Isso aqui é um pasto. Tô num pasto. Igual Davi aí, ó. Murta seca. Capim seco. Olha lá. Quero. Olha lá. Olha lá, uma mosquinha voando, não sei se Deus vai ver. Olha lá, um troço igual sarça. Tá vendo? Olha lá, carro passando. Olha lá. Eu tô em cima de um monte aqui, gente. Fazendo esse vídeo pra vocês aqui, o sol comendo. Mas o sol tá gostosinho. Entendeu a sensação? Não é um sol quente que vai me deixar... Ai, socorro, me dá um golinho d'água aqui. Não, não é assim, não. Aqui é casca grossa. É, aqui é casca grossa, meu. Aqui é macho. Aqui é homem macho. Aqui, entendeu? Aqui não é qualquer coisa não, aqui é... Você tá entendendo essa ação? E aí? Davi era a mesma coisa. Enquanto os seus irmãos estavam lá, ó, pirando cabeção lá na barra da saia de Saul, Davi tava lá, ó, correndo perigo no meio de penhascos, correndo perigo de vida, tirando ovelha da boca de urso e de leão, matando urso e leão. Davi tinha currículo, minha gente. Aí vem Golias e comete o maior erro da vida dele. Afronta os exércitos do Deus vivo.
Ah, mas não, vem Deus então, pega Davi do meio dos seus irmãos, unge Davi, traz Davi para o vale de Elá, vem lá Davi, entra lá no ribeiro, do lado do vale de Elá, pega 5 seixos do ribeiro, põe no seu alforje, vai correndo, Davi chega correndo e pega um dos seixos, põe na sua funda, gira e diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que a pedra foi na testa do gigante. O gigante toteia e cai para trás. E a Bíblia Sagrada nos fala que o gigante toteia, cai para trás e tonteia e fica caído como morto, mas não morre. Davi sobe por cima do gigante, pega da sua espada, da espada do gigante, porque Davi não trouxe espada de Saul nenhuma, não trouxe armadura de Saul nenhuma, não trouxe greva nenhuma, não trouxe nada, nem escudeiro, nem paz de armas, nem nada. O que Davi trouxe só foi uma funda e 5 pedrinhos do ribeiro. Só isso. Ah tá, eu já esquecendo o mais importante. E foi em nome do Senhor dos Exércitos, a qual o maior erro que Golias cometeu na vida dele foi ter afrontado o Deus dos Exércitos, os exércitos do Deus vivo. Em outras palavras, se erga em nome de Jesus Cristo. Não vai ser essa luta que vai te derrubar não, cara. Tá vendo? Não vai ser não. Minha irmã, te ergue em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, te ergue. A posição que Deus te colocou é posição única. Tá vendo? Posição única. Posição única que Deus te colocou. Posição única. Minha irmã, posição única que Deus te colocou nessa terra. Posição única que Deus te colocou nessa terra. Posição única que Deus colocou nessa terra. Meu irmão, posição única. Posição de guerreiro, de guerreira. É verdade. Posição única. Isso é tremendo demais. Deus pega então um pequenino então e faz com que ele faça e aconteça em nome de... Ô gente, isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. Tremendo demais. Olha o que Deus fez. E olha o que Deus vai fazer na sua vida. E olha o que Deus já está fazendo. Isso ele não está vendo e nem precisa ver, porque Deus trabalha no silêncio. Você sabe que Deus trabalha no silêncio? Deus trabalha no silêncio. Quer ver um exemplo? Enquanto lá Golias afrontando os exércitos do Deus vivo, Deus estava trabalhando em silêncio. Deus no silêncio, sem Golias saber, Deus estava ungindo Davi no silêncio. Deus estava tangendo os salmos de Davi no silêncio. Achei a Davi com meu santo óleo ungi. Deus estava trabalhando com Davi no silêncio. Estava pegando Davi, forjando Davi no pasto, fazendo com que Davi tivesse experiências com urso, com leão, com ovelha, com cajado, com o desprezo do seu pai, com o desprezo da sua mãe, com o desprezo dos seus irmãos, entendeu? Com as afrontas ali, com penhascos, com os abismos, com espinhos, tá entendendo a situação? Com risco de vida, mas Deus sempre guardando ele. E quando for o momento certo, Deus pega o pequenino da casa de Jessé, leva ele para o vale de Elá e simplesmente Davi gira a funda e mata o gigante Golias. Pega da sua espada e corta a cabeça dele, joga no lombo e leva até lá, na terra de Israel. E todo mundo glorifica a Deus. Todo mundo glorifica a Deus. Ergue essa cabeça, rapaz. Ergue essa cabeça, moça. Mulher de Deus, homem de Deus, ergue essa cabeça. Olha o que Deus vai fazendo na sua vida. Olha o que Deus está fazendo no silêncio. Comece a contemplar pelos olhos da fé. Olha o que Deus está fazendo. Acho que eu não estou vendo e nem precisa ver. Entendeu? Só contempla pelos olhos da fé em nome de Jesus Cristo. Que daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer e você vai contemplar e você vai lembrar dessas palavras aqui, desse pequenino aqui de Jesus, porque eu também não sou ninguém não, gente. Eu não sou nada não, eu sou um pequenino aqui de Jesus Cristo aqui, ó. Tá entendendo a situação? Não é porque eu tô aqui desse outro lado aqui do vídeo aqui, que vocês estão me assistindo aqui no canal Professor Juscelino Marinho aqui, que eu sou alguma coisa, não sou ninguém não, gente. Eu sou um simples diácono na igreja Ministério Sassa ali, ó, entendeu? Para honrar e glorificar o nome do Senhor Deus, entendeu? Eu não sou nada nem ninguém não, eu sou apenas um vaso na mão de Jesus que ele me escolheu aqui para fazer a vontade dele. Tá entendendo a situação? Então o maior erro de Golias foi ter afrontado os exércitos do Deus vivo. Amém, minha gente? E ele pagou com a própria vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, não se inscreva. Não se esqueça, aliás. Se inscreva sim, pelo amor de Deus. Não se esqueça. Não se esqueça, tá?
se inscreva no nosso canal, tá? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, tá, gente? Eu gosto de brincar muito, sou um cara bem irreverente, tá? Deus possa abençoar suas vidas em nome de Jesus Cristo. Inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá um like, maneiro, um joinha aí, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais ama aí, com aquelas que você não gosta também, com aquelas que você detesta, olha, orai para os nossos inimigos, bem dizer aquele que vos maldizem, tá? Em nome de Jesus, para que nós sejamos filhos do Deus Altíssimo, tá? Se inscreva, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo, que Deus possa fazer grandes coisas, tá? Mais aí, em nome de Jesus. Valeu, gente. Tchau, tchau e amém.